de repente eu parei de fazer cursinho. Então, como é que eu ia estudar? Aí eu comecei a pesquisar vários métodos, e a verdade é que pesquisando métodos de estudo, eu acabei me embolando mais do que tentando fazer sozinho. Por quê? Porque eu tentei pegar todos os métodos assim e aplicar tudo de uma vez só. E aí você sai assim pensando, meu Deus, eu não mereço minha vaga, porque eu não estou entendendo nada. Aí você tem que se readequar aos poucos, ter calma consigo mesmo, porque é um processo, não é só você que está passando, com certeza muitos outros na turma também estão, e acontece com todo mundo, então tem que ir assim devagar. Olá pessoal, Cauê Gasparotto aqui de novo, mais um capítulo aqui do meu canal falando com alguns convidados que eu acho que tem muito a compartilhar com vocês aqui que me acompanham. O convidado de hoje já apareceu no vídeo anterior, se você não viu ainda, depois confere lá, falando sobre a semana de recepção dos calouros aqui na Faculdade de Medicina da USP. E eu tô aqui então com o André de Meirelles, que é calouro da turma 110 aqui na Faculdade de Medicina. E eu resolvi convidá-lo aí para bater um papo com vocês, contar um pouquinho da trajetória dele. O André também já me acompanhava aí nas redes sociais, no YouTube, antes de entrar na faculdade. Então eu achei legal ele compartilhar um pouquinho da visão dele com vocês que eventualmente estão no mesmo caminho, né? Talvez alguns anos ou meses atrás aí, em relação a ele que acabou de entrar na faculdade. André, queria que você se apresentasse, o pessoal contasse um pouquinho sobre você, quem que é o André, de onde você fala, né? De onde você veio e se apresenta aí pro pessoal. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é André de Meirelles, eu tenho 19 anos atualmente, eu sou de Manaus e atualmente, né, faço faculdade de medicina na USP. Bom, primeiro, obrigado por topar bater esse papo aqui comigo e compartilhar sua história, sua experiência com o pessoal que acompanha aqui. E eu queria saber de você, assim, quando que você decidiu fazer medicina aqui na USP, né? Se você sempre teve esse sonho de vir para São Paulo, como é que foi essa decisão aí? Na verdade, esse sonho de querer cursar medicina em uma boa faculdade, não só medicina, mas qualquer curso assim, em uma boa faculdade, sempre foi bem antigo, desde pequeno. Sabe aquele sonho de criança, que toda criança quer fazer algo grande e tal? Pois é. Só que eu nunca tive, ao longo do ensino médio, ensino fundamental, não parei e falei, nossa, vou fazer isso. Sempre teve um medo, assim, por mais vontade que tivesse, sempre tinha um medo de ir realmente. Mas aí, no final do ensino médio, em 2020, foi quando eu vi alguns colegas meus conseguindo essas coisas, pessoas fazendo coisas grandes, eu falei, nossa, por que que eu não meto a cara e vou? E aí foi quando eu comecei a estudar para o vestibular e fui até conseguir passar na USP. Em que ano você decidiu isso? Você estava em que ano do ensino médio? Eu estava no terceiro ano do ensino médio, era Hum. 2020. No final de 2020 já, quando eu estava me formando, basicamente eu falei, não, vou tentar a USP. E você passou direto aqui na USP, fez cursinho, como que foi isso? No Amazonas, em Manaus, a gente tem um processo seletivo que ele é contínuo. Então, as faculdades de lá, em cada ano de ensino médio, faz uma prova e no final do ensino médio junta isso e vai te dar a classificação. Então, por conta disso, eu já estudava, já fazia cursinho desde o primeiro ano do ensino médio. Aí isso já, eu considero isso até uma vantagem, porque eu já tinha uma boa base em relação à galera que, por exemplo, daqui de São Paulo, que só começa às vezes, né, a maioria, a grande maioria, só no terceiro ano. Então eu já tinha toda essa base. E aí, a partir disso, em 2020, como eu já tinha terminado, eu pensei, nossa, já estou bem, eu já domino boa parte do conteúdo do ensino médio, não preciso mais fazer cursinho. Então eu decidi estudar sozinho em casa e apenas adaptar todo aquele conteúdo que eu já tinha, por exemplo, do ensino médio da UEA, da UFAM, que são a estadual e federal de lá, para transformar isso em um conteúdo para a FUVEST, que era o meu principal foco de vestibular. Perfeito. E aí isso foi então depois do terceiro ano ou foi no terceiro ano que você já prestou a FUVEST? Foi um ano depois do terceiro ano. Quando eu tomei Tá. a decisão, as inscrições já tinham fechado, ela só ia acontecer. Então, era um plano para um ano assim de espera ainda. E aí você não fez nenhum cursinho, você estudou por conta mesmo em casa, usando material online. Isso. Cursinho assim de matéria, tipo física, biologia, química, não fiz, mas eu fiz de redação, né, porque precisava de alguém para corrigir e também para treinar as questões dissertativas. Só isso. Perfeito. E os materiais que você utilizou para estudar?
Você tirou de algum outro lugar, algum banco de dados, usou alguma ferramenta disponível na internet que o pessoal às vezes pode também usufruir que acompanha aqui o canal? Ou você usou só seus materiais do ensino médio mesmo? Eu usei o material que eu já tinha da escola, que eram apostilas muito boas. Então, basicamente, eu sempre estudei por livro, assim, e pelo próprio YouTube. Nunca cheguei a usar algum material diferente, nada. Era basicamente os livros que eu tinha do ensino médio, videoaula, acompanhando as pessoas e pegando essas dicas sempre. Pô, isso é interessante. Então você usa até o próprio YouTube para estudar. Isso é bem legal. E quando você conheceu o meu canal, assim? Quando que foi a primeira vez e por que que você estava interessado nos assuntos aqui que a gente conversa por aqui? Eu sempre quis a USP, assim, eu dava uma olhada nela, ela já parecia bem interessante. E aí veio a pandemia no final de 2020, no início de 2020, e as pessoas não tinham muita coisa para fazer, né? Aí entrava no YouTube. Aí eu fui pesquisar sobre a USP, ainda não tinha nada definido que eu queria, mas bora lá, bora pesquisar. Aí eu encontrei teu canal e comecei a ver os vídeos, o que mais me chamou a atenção foi o de Harvard. Então, eu comecei a ver isso, e aí a parte do empreendedorismo que você fala com o HackMed também começou a fazer bastante sentido para mim. E foi assim a minha história no teu canal. Estava lá no meio de uma pandemia, achou interessante, foi vendo e gostando. E como se fazia para conciliar assim, estudos com essa parte de YouTube? Porque eu sei que às vezes pode atrapalhar, né, a rotina. Você ficar muito tempo nas redes sociais. Como é que você fazia? Você chegou a excluir alguma conta, a suspender a utilização assim de alguma mídia social para estudar para o vestibular ou não? Você conseguia conciliar bem as coisas? Então, realmente é bem complicado, né, conciliar. Eu me considero uma pessoa assim que responde no WhatsApp, tipo, alguém manda uma mensagem, já tô lá respondendo, porque eu acho, sei lá, não gosto de deixar a pessoa muito tempo assim, parece. Enfim, não sei, não gosto. E aí eu tô sempre respondendo. Mas, por exemplo, Instagram e outras mídias, eu também, eu na verdade me considero uma pessoa que consegue conciliar. Não acho que, tipo, desfazer total, desinstalar é uma boa, porque às vezes você precisa dar aquela distraída, mas também ficar toda hora é bem perigoso, pode roubar o seu tempo na hora de estudar. E o que que eu fazia? Eu basicamente botava para o final da tarde, assim, eu estudava o dia todo, aí na hora do almoço ia lá, dava uma mexida, 6 horas, digamos que à noite não queria mais estudar, de 6 às 8, por exemplo, aí dava uma mexida. Então era nesses intervalos de tempo assim que eu tinha esse tempo para ver vídeo, para ver coisa no Instagram. E você entrou na USP através da FUVEST, foi isso? Qual que é a modalidade que você se inscreveu? Eu me inscrevi na modalidade de PPI, né, de parto indígena, e eu escolhi a FUVEST em si porque no início de 2020, já barra final de 2020 e início de 2021, já estava tendo Enem, né? Aí, beleza, como eu já tinha tomado essa decisão, então eu falei, vou jogar minha nota para USP. Só que de 2020 para 2021, o corte assim foi absurdo no Enem e não deu para minha nota. Até mesmo porque a USP tinha fechado, não tinha a cota ainda de PPI nesse Enem de 2021. Então estava disputando como escola pública e não como PPI. E aí não deu, eu fiquei um pouco abaixo lá da escola pública e então eu decidi, nossa, eu vou ter que fazer a FUVEST porque o Enem aqui está difícil. E aí eu fui, né? Me inscrevi em PPI, sempre estudei em escola pública, na verdade, desde o fundamental até o final do ensino médio. Perfeito. E você lembra como que estava a concorrência nessa época? Minha nota foi 796 no geral. Na primeira fase da FUVEST, por exemplo, o corte foi 62. Aí eu consegui fazer 77. Pô, você foi muito bem para a segunda fase, então já. Muito bem classificado. Sim, isso deu um alívio, deu uma folga, assim. Só que enquanto eu estudava, o meu principal foco era as questões dissertativas. Porque ao longo do ensino médio, todos os meus vestibulares eles foram questões objetivas. Então, meio que me considerava que, de objetiva tá ok. Porque eu já tinha passado também na estadual e na federal do Amazonas. Então, eu achava que, beleza, estava de boa. Agora, a novidade da FUVEST era que eram questões que eu tinha que escrever. Eu nunca tinha feito isso, no máximo uma Olimpíada assim, de matemática. Então, eu dei total prioridade. E aí, por isso, veio esse resultado, né, das objetivas, como eu estava falando, e eu não fiquei muito apreensivo assim para a primeira fase, o que eu confesso que até foi um pouco desgastante, porque no final
faltando um mês assim para acontecer, eu fiquei, nossa, não dei muita atenção, como é que será? Se eu não passar da primeira fase, adiantou todo o meu esforço para a segunda, mas deu tudo certo. E aí, na segunda fase, eu já fui muito mais tranquilo, sabe? Porque a maioria das pessoas só começa a estudar para a segunda fase quando passa na primeira, ou umas 2 semanas antes de fazer a prova. E aí, quando eu fui, eu já tinha bem uns 6 meses estudando para aquilo. Então, eu, assim, fui muito tranquilo. Isso me ajudou bastante a se preparar com antecedência para a segunda fase. E também me ajudou no resultado final, né? Eu consegui ficar em primeiro lugar de PPI na FUVEST. Pô, que legal, hein? Parabéns, Andrit, muito legal mesmo. E você sabe quantos alunos passaram nessa modalidade na FUVEST? São ao todo 25 vagas para PPI. Concorreram 1.300, desde a primeira fase até a última. Bom, aí o pessoal deve estar se perguntando, né? Pô, o Andrit e tal, você passou em primeiro lugar, e tal, o cara é diferenciado. Você tinha dificuldade em alguma matéria? Porque as pessoas ficam pensando, né, que quem passa assim, tem esse destaque acadêmico não tem dificuldade, né? E eu queria saber, tinha alguma matéria que você se sentia mais inseguro ou não? Você realmente mandava bem em tudo? A minha principal dificuldade era inglês. E embora ela caia pouco, mesmo assim, ainda assusta demais, porque, sei lá, enquanto todos você pode buscar, pode dar um jeitinho, se você nem entender o texto, o que que você vai fazer da sua vida? E isso me preocupava bastante. Mas assim, eu decidi que eu não ia estudar, tipo, focadamente inglês, gramática, até porque não cai na FUVEST, é mais interpretação de texto. Então, ao longo desse um ano, eu decidi que eu ia aprender a língua, tentar aprender ela e, por consequência, o resultado ia vir nas questões, no vestibular e etc. Mas também eu sou uma pessoa, me considero, né, uma pessoa de exatas, e então eu tinha bastante dificuldade com geografia, por exemplo, porque geografia cobrava atualidade e eu nem sempre estava a par de tudo que estava acontecendo, ou sabia contextualizar o que estava acontecendo e problematizar aquilo. Então, assim, era um grande susto para mim, até porque eu particularmente não tinha muito tempo para estar vendo, pesquisando essas coisas e tal. Então, isso era bem difícil, sabe, para mim. Eu até fiz um vídeo recentemente no meu canal falando um pouco mais sobre essa parte do inglês, porque eu acho que é um ponto que acaba pegando realmente pra gente aqui no Brasil, né? Em muitas oportunidades a gente precisa ter essa bagagem do inglês, e às vezes a gente fica um pouco inseguro, até com os modelos que tem hoje, né, de ensino da língua, que muitas vezes não são tão eficientes. Você conseguiu aprender fazendo o quê? Você tinha alguma técnica, fez algum curso preparatório de inglês, ou você correu por conta própria, assim, assistindo filmes? Qual foi sua técnica para aprender a língua? No primeiro ano do ensino médio, em 2018, mais ou menos, eu tentei fazer um curso, estava fluindo, só que aí, como falei, o vestibular acontecia em cada ano, ficou bem corrido e também eu acabei com o tempo passando a não gostar muito da didática, que é muito enrijecida e é aquela coisa estática, sabe? É sempre verbo to be. Claro que era um curso, então ia mais além disso. Só que era fixo, não era algo voltado para a sua necessidade. Então, eu acabei saindo e abandonei o inglês, assim, por uns 2 anos, até que ano passado eu voltei, né? Precisava voltar a ter um estudo melhor. E eu falei que não quero mais fazer cursinho, né? Então, decidi ir por conta própria mesmo. Pesquisei material na internet, segui página no Instagram, comecei a ler artigos, vi vídeo no YouTube, inclusive um canal muito bom é a BBC Learn English, que faz vários podcasts, faz vídeo, faz um monte de coisa de conteúdo em inglês. E assim, aprendi demais a ouvir e também a falar, né? Eu pegava, por exemplo, músicas que eu gostava. Aí eu ouvia ela e ia anotando o que eu entendia. Depois eu ouvia de novo para ver se eu acertei, beleza, bacana. Se eu não, aí eu corrigia e na terceira vez eu ouvia ela totalmente para treinar mais a fala do que o entendimento e a escrita. Então era basicamente assim, pegando material da internet, ouvindo música, vendo filme, esse tipo de coisa. Um estudo mais ativo, né? No meu vídeo eu até falo sobre as categorias de estudo, para mim também funcionou melhor, tá? Eu também fiz muito tempo em inglês em escola, nessa metodologia mais passiva, né, com o professor ensinando, mas com certeza o grande diferencial para mim foi quando eu comecei a utilizar outras ferramentas e ativamente tentar aprender o idioma usando podcast, filmes, concordo, acho que para mim funcionou também muito melhor. Uma pergunta que talvez o pessoal sempre faça para você
e aqui para mim já fizeram bastante, que é como que era a sua rotina de estudos, assim, você tinha algum cronograma estabelecido, como que você fazia, principalmente porque nesse ano que você passou, né, você tinha que ser mais autodidata, né, se organizar por conta própria. Como que você dividia seus horários e organizava aí sua agenda de estudos? Eu passei 3 anos de ensino médio fazendo cursinho, né? Então, basicamente, eu fazia de manhã a escola, à tarde o cursinho e à noite eu estudava aquilo que foi visto. Por esse tempo, desses 3 anos, eu tinha uma rotina bem fixa, que era chegar basicamente 8 horas, aí em casa, mais ou menos, 8, 7 horas, e estudava o conteúdo. Eu não seguia muito esse negócio de aula dada hoje, aula estudada hoje, porque, para mim, nem sempre tudo que foi passado eu tenho condição de acompanhar assim uma noite e ver tudo rapidão. Afinal, eram, sei lá, 4 tempos, 5 tempos. Como é que eu ia ver tudo detalhadamente, aprender bem e estar pronto para outro dia? Então, eu via aquilo que eu achava, eu priorizava, a matéria que era mais importante para mim. E beleza, isso foi por 3 anos assim, e eu consegui consolidar bem o conteúdo do ensino médio. Quando chegou no ano passado, eu decidi que não ia precisar estudar muita coisa assim, tipo do zero, pegar uma matéria nova, sei lá, fotossíntese assim do zero. Não, eu já tinha esse conhecimento. Então, o meu foco foi mais em fazer provas antigas. E aí, desde o início, eu comecei a fazer prova antiga. Assim, em abril eu já estava fazendo prova, para pegar bem o conteúdo. Também foi uma diferença assim muito brusca, né? Porque eu fazia cursinho e aí, de repente, eu parei de fazer cursinho. Então, como é que eu ia estudar? Aí eu comecei a pesquisar vários métodos, e a verdade é que pesquisando métodos de estudo, eu acabei me embolando mais do que tentando fazer sozinho. Por quê? Porque eu tentei pegar todos os métodos assim e aplicar tudo de uma vez só. E aí eu passei uma semana nisso, eu falei, nossa, não entendi nada do que eu só foquei aqui em tempo isso, fazer nesse tempo, depois mudar para isso, de forma assim, tal, X. Não consegui entender nada. E aí eu desisti, não, chega, bora voltar aqui para o antigo, vou fazer sem muita cobrança e rigidez. Vai ser no meu tempo, um dia para fazer uma prova, aí no outro dia corrige ela, no outro dia faz uma revisão de algum assunto passado, e assim eu fui até chegar na época do vestibular, na data. Ou seja, né, você precisa entender o que que funciona para você, né? Porque nem sempre o que funciona para mim, por exemplo, é efetivo para uma outra pessoa. Então, acho que esse trabalho de autocrítica é um negócio importante também para você entender aí o que que funciona melhor, qual técnica utilizar, né? Acho que bom que você experimentou, viu que não o que dava certo, e o que não dava, e no final filtrou aquilo que fazia mais sentido para você. Acho que isso é um trabalho importante para ser feito, né? E a gente já conversou no vídeo anterior, né, que estava você e a Luana, sobre como é que ter sido essa semana de recepção, né, como é que foi a semana de recepção, como é que foi essa entrada de vocês na faculdade. Mas tem uma pergunta que eu não fiz naquele vídeo, que eu queria deixar aqui, que é, qual o seu maior receio agora que você está aqui na USP? Você tem alguma coisa que está te afligindo, assim, algum medo, alguma ansiedade em relação a essa nova experiência sua dentro da faculdade agora? Ah, é um mundo novo, né? Então, qualquer coisa nova assim, acredito que a gente já tem, bota um pé atrás assim, mas assim, a faculdade em si ela é bem receptiva, todo mundo ali tá para te ajudar, você sente isso. São Paulo, apesar de ser muito grande, parece um local amigável, digamos assim. Mas a vida em si na faculdade, ela pode parecer, por exemplo, nas matérias um pouco mais difícil, porque as matérias iniciais da faculdade de medicina, elas é mais voltado para biofísica, bioquímica, esse tipo de coisa. E aí, por mais que você ache que passou, nossa, vi 3 anos disso na minha vida, tá tudo bem. A maioria dos professores, eles são pesquisadores, então eles vão falar muito tecnicamente e o tempo é corridíssimo, então é muito rápido. E aí você sai assim pensando, meu Deus, eu não mereço minha vaga, porque eu não estou entendendo nada, mas eu acredito que é só questão de tempo. Com o tempo a gente vai pegando isso, a gente vai aprendendo a como estudar de fato. É basicamente algo novo, assim, que você tem que se readequar. Então, tudo que você usou no ensino médio talvez não vá ser muito efetivo agora na faculdade. E aí você tem que se readequar aos poucos, ter calma consigo mesmo, porque é um processo, não é só você que está passando, com certeza muitos outros na turma também estão, e acontece com todo mundo. Então, tem que ir assim devagar. Perfeito, concordo plenamente, assim, nossa primeira experiência pode dar uma balançada, assim, né, na nossa autoestima, às vezes você fica, putz, cara, muito difícil, será que eu tenho capacidade mesmo?
Mas eu garanto para você que é super normal, todo mundo passa por isso, não é só com você. A gente vai aprendendo a lidar com esse tipo de frustração, acho que tem um papel importante esse primeiro choque que a gente tem quando a gente entra na faculdade. Mas eu diria assim para o pessoal que está no começo que não fiquem super preocupados com isso, que passa, todo mundo passa por essa experiência e no fim dá tudo certo. E, assim, acho que é importante você ter essa rede de suporte e entender que outras pessoas estão passando por isso também, para você não se sentir extremamente sozinho nesse caminho, né? E acho que é um dos objetivos que a gente tem aqui também, quando eu fiz o canal aqui, compartilhar essas histórias, é justamente para as pessoas que estão acompanhando, às vezes se sentirem um pouco mais solitárias nesse percurso, entenderem que tem mais gente passando pelo que vocês estão passando também. E falando nesse ponto, André, tipo, se alguém quiser fazer alguma pergunta para você, te encontrar nas redes sociais, tem algum lugar que eles podem te mandar mensagem para tirar dúvidas, eventualmente se conectar aí? Tem sim. A principal rede social que eu uso agora é o Instagram, e o meu Instagram é andredmei. Então, é por aí que vocês podem entrar em contato. E realmente eu concordo com essa fala de que as pessoas elas precisam ter mais essa noção de que tem gente iguais a elas, que estão tentando ajudar e compartilhar para que elas se sintam acolhidas. Então, compartilhar o conhecimento realmente é bem importante, essa experiência, tem pessoas que querem saber, e isso é bem importante. Perfeito. Vou deixar tudo isso, pessoal, no link na descrição aqui do vídeo também, o Instagram do Andred, para vocês que quiserem mandar mensagem. E, Andred, deixa uma dica aí para o pessoal que está fazendo vestibular agora, está na dúvida, eventualmente alguém que vem também de Manaus, nunca sonhou que poderia passar na USP. O que você deixa aí de uma mensagem final para o pessoal? Para quem está fazendo vestibular, acredito que a principal dica é se autoconheça, saiba qual é o seu caminho, saiba quais são as suas dificuldades, saiba onde você está na corrida do vestibular. Então, priorize de acordo com aquilo que você precisa e o que o seu vestibular demanda. Se você vai fazer uma segunda fase de Biologia, Física e Química, dê prioridade para Biologia, Física e Química. Se você tem mais dificuldade de Geografia, dê uma prioridadezinha também para a Geografia. Se conheça. Se você acha que ainda está muito no começo, não sabe de muitos assuntos do ensino médio, aprenda novos assuntos. Se você acha que está no final, então veja provas antigas, resolva provas antigas. E para a galera no geral, seja vestibular, seja qualquer coisa que você sonha, não importa o local de onde você veio, se você veio do norte, do nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, e também não importa a sua escola, se você é pública, se é particular ou outras, enfim. E seja lá qual o seu desejo. Busque atrás, realmente corre, que vale a pena, porque quando você consegue, você alcança, todo dia você se depara com aquilo e você acha que conseguiu conquistar uma das coisas mais incríveis que você tanto buscou por tanto tempo. Uma sessão de recompensa muito grande, né, Andred? É, Imagino. A gente até falou isso lá no outro vídeo que a gente gravou lá na faculdade, mas toda vez que a gente, principalmente no primeiro ano, né, quando a gente entra na faculdade, parece que a gente está sonhando ali, né, cara? Às vezes você fica, cara, será que isso é verdade? Eu tô sonhando aqui, porque realmente eu lembro quando eu estava na escola estudando lá, eu achava que era um sonho muito distante, até para mim, que já tô aqui em São Paulo, eu sempre estudei em escola particular, né? Eu tinha bolsa aqui para estudar numa das melhores escolas aqui de São Paulo. E ainda assim, para mim, parecia muito difícil, né? E um sonho muito distante. Então, imagino que para você, ainda que nem era daqui, imagino o quão legal não deve ser hoje você entrar na faculdade e ver realmente conseguir conquistar isso tudo. Ana, antes da gente finalizar aqui, eu tenho aqui no HackMed, né? Para o pessoal que não conhece, acho que tem algumas pessoas que já estão familiarizadas com o tema, mas o HackMed é a empresa que eu fundei aqui no Brasil com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a inovação em saúde. A gente tem essa missão de ajudar pessoas a construírem soluções para os problemas que a gente identifica no setor de saúde, né? Porque a gente acredita que qualquer pessoa pode ajudar a melhorar o sistema de saúde, independentemente de área de formação, idade, gênero. E foi por isso que a gente criou o HackMed com essa missão. Às vezes as pessoas não sabem muito bem por onde começar, né? E no HackMed a gente tem um podcast, e no final de todo o podcast a gente tem uma chamada, que é o Hacker Conectado, em que a gente pede para o convidado indicar um livro ou série ou que está lendo, que está acompanhando, ou que já acompanhou em algum momento da vida e que acha que pode ser bastante relevante para o pessoal que está ouvindo. Então, André, eu queria pedir a sua indicação aí de livro ou filme. O que você deixa para o pessoal que está assistindo a gente aqui hoje? é um livro e ele me acompanhou principalmente nessa jornada agora de dezembro a janeiro, né, o período da FUVEST. Ele foi bem importante para mim
e o livro é Universo Paralelo. Conta a história de um casal de médicos que se conhece, e aí eles vivem planos, é um livro cristão, então esse livro foi bem importante assim para me manter fixo, né? Para não vir aqueles pensamentos furtivos entre uma fase e outra. Nossa, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu vou ser chamado? Será que eu vou ser aprovado? Então, esse é o livro que eu recomendo, Universo Paralelo, galera. Bem legal, pessoal. Vou deixar tudo isso na descrição do vídeo. E acho que é isso, então, André. Obrigado pelo seu tempo aí, por disponibilizar um pouquinho do tempo para conversar comigo e com o pessoal aqui do canal. E boa sorte aí nessa nova fase. A gente se vê na Calomed. Já falei pra galera aqui que eu vou gravar um vídeo especial lá de como que vai ser a competição. Sei que você tá treinando aí xadrez, natação também, né? E tênis de mesa, se eu não me engano. Se eu me lembro bem, acho que era isso. E vou mostrar pro pessoal também essa parte de esportes na faculdade, que eu acho que faz toda a diferença. Então, André, muito obrigado. E para o pessoal que acompanha, não se esqueçam de se inscrever no canal, pessoal, se vocês gostam desse tipo de assunto. Eu vou ter ainda nas próximas semanas mais convidados, outros assuntos que eu acho relevantes para quem ainda está no vestibular, ou para quem já está na faculdade, para quem busca aí trabalhar com empreendedorismo e inovação. A gente vai ter muito mais conteúdo relevante para vocês, então não deixem de se inscrever para receber aí do YouTube as recomendações quando a gente lançar os próximos vídeos aqui no canal. E é isso então, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Um forte abraço. Valeu, André. Valeu, obrigado, que agradeço.